Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Um dos argumentos mais que os religiosos dizem, retrucam aqueles que pregam a sã doutrina, a graça de Deus mas como pode vocês dizerem que Jesus já voltou se o Evangelho deve ser pregado a toda criatura debaixo do céu ou em toda a terra? Só que também eles não procuram saber qual era o motivo que o Evangelho, as boas novas, a sã doutrina, deveria ser pregado. Eles não se fazem essa pergunta. Para que época deveria ser pregado a vinda do reino de Deus? Para que época que deveria ser pregado que o juiz já estava às portas, que o juízo de Deus já estava vindo? Seria para os nossos dias, agora do século 21, do ano 2021? Será que essas boas novas não deveria ser pregado aos irmãos, aos eleitos, ao povo de Deus que passariam pelo juízo do ano 70 DC? Por que não se fazem essa pergunta? Dentro desse vídeo, eu espero que você assista até o final e você entenderá o porquê e para que o Evangelho deveria ser pregado. Para quem ele deveria ser pregado. Porque nos dias de hoje, nós já fazemos parte do povo que não será mais julgado. Afinal de contas, o juízo veio sobre quem? Sobre a casa de Israel, sobre os israelitas. O juízo veio sobre aqueles que mataram os profetas, mataram os discípulos e mataram o próprio Filho de Deus, ou crucificando-o. Assim disse Jesus no Monte das Oliveiras aos seus discípulos. Não disse na semana passada, no ano passado, não. Ele disse por volta do ano 32, na primeira era cristã. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Ele disse assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Eram essas. Aqui ele diz, versículo 1 e 2. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no versículo 3, por isso que eles perguntaram. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda, da volta do juiz e do fim dos tempos. Tem versão, título, texto que fala fim do mundo, mas no Códex Sinaítico, o códex os manuscritos mais antigos e confiáveis, está dessa forma, fim dos tempos. Aí Jesus começa a relatar, a partir do versículo 4, as coisas que precederiam a sua vinda, dizendo várias coisas. Eu não vou ler agora, mas depois você lê o contexto. E ele chega no versículo 14, e assim ele disse aos seus discípulos: e será pregado este evangelho, estas boas novas do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Fim de quê? Fim dos tempos. Mas esse reino seria pregado, esse evangelho do reino seria pregado em que mundo? No mundo de hoje? Na globalização? Não. Esse evangelho deveria ser pregado ao mundo habitado, àquela geração. Afinal de contas, o juízo de Deus, a parousia, a ira de Deus seria derrubado sobre aquela geração. Afinal de contas, Jesus disse que não passaria, veja no versículo 33, que não passaria daquela geração. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Tudo que? Aí eu vou voltar aqui, bem devagarzinho, tá vendo? Tudo que Jesus veio falando, do que ia acontecer, e inclusive está inserido aqui o versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então verá o fim.
Aí você entendeu? Aí vem a tribulação, as mulheres grávidas, e vai. Aí se você lê o Lucas capítulo 21, versículo 20, Jerusalém seria sitiada, e vai chegando, aí vai indo até o versículo 34. Então, diversas coisas precederam a vinda dele. Mas tem prova, aí você fala assim, mas ele não falou que já foi pregado. Ele não. Mas o Espírito da Graça, pela boca de Paulo, falou que quem deveria ouvir, ouviu. E isto foi necessário para, volto a dizer, para anunciar a vinda do reino aos que passariam pelo juízo, pelo julgamento, e que passaram no ano 70. Veja o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 10, do versículo 14 ao 18. Eu vou ler, para não ficar versículo solto. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, não a palavra de Moisés. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, olha o versículo 18, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui está a prova. Paulo disse, nos seus dias, que foi pregado o evangelho para toda criatura. Naquela época não existia Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Não, era um mundo habitado. Afinal de contas, foi na primeira era cristã. E quem deveria ouvir? Eram os gentios? Não, porque os gentios seriam salvos pela graça, seriam agraciados pela fé, porque os gentios fazem parte da herança, da promessa que Deus fez a Abraão, 430 anos antes da lei de Moisés. Então o povo gentil, o qual eu faço parte, eu acredito que você faça parte, ele não iria passar por julgamento, e nunca passou por julgamento. Ele não iria e não passou. Esse evangelho deveria ser pregado aos perdidos da casa de Israel, aos judeus, aos israelitas. Porque eles pagariam a conta, eles foram responsáveis por todas as coisas acontecidas. E a eles, volto a dizer, eles que mataram o profeta, discípulos e Jesus. A conta chegou sobre eles. O povo gentil nunca teve lei. O povo gentil nunca passou por julgamento. Aí você fala assim, aí é fácil. Lógico que é fácil. Afinal de contas, ao povo gentil, aos eleitos de Deus, aos filhos de Deus, não foi dado mandamento, não foi dado ordenança. Ao povo gentil foi dado o dom da fé. Para todos? Não. Para os filhos, seus filhos e para os seus eleitos. Para nós foi dado o dom da fé, não foi dado o mandamento. E depois da cruz, quando Deus derrubou pelo aquele sacrifício, derrubou o muro de inimizade que separava os dois povos, ele uniu os judeus e os gentios em um só povo, mas não para viver na maldição das leis de Moisés. Não, para viver o evangelho eterno. Evangelho eterno, não maldição eterna. Não Moisés eterno, evangelho eterno. E no evangelho eterno não tem dízimo, não tem batismo, não tem comer pão e beber suco. Não tem nenhuma ordenança da lei de Moisés. Acredite, Cristo nos chamou à liberdade. Que liberdade? Para não praticarmos nenhuma obra do judaísmo, das leis de Moisés. Por que que existe a teologia? Por que que existe a religião? Por que que existem os religiosos? Para escravidão, para aprisionar os eleitos, aprisionar os filhos de Deus, dizendo que ainda devemos ganhar almas para Jesus. Isso é uma mentira, isso é um engano. Ninguém ganha nada para Jesus. Afinal de contas, o que ganhou
Ele comprou com o seu precioso sangue. Ele tomou para ele os que são dele pelo seu sangue. A obra perfeita Deus fez através do sacrifício de seu primogênito. É um engano que a religião diz. O que tem por aí são mentira, é fraude. Este evangelho deveria ser pregado aos judeus que passariam pelo juízo. Volto a dizer, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meu amado, saiba, você é o melhor da criação de Deus. Você é livre em Cristo para o adorá-lo em espírito e em verdade, pois é assim que Deus quer que os seus filhos façam. Você me pergunta como eu posso adorá-lo? Lavando louça, tomando banho, fazendo uma caminhada, trabalhando, dirigindo, surfando, nadando, mergulhando, comendo marmitex, comendo uma quentinha, comendo um lanche. Espírito e verdade, aqui está o teu espírito. O espírito não é esse véu aqui é a carne, esse véu é o diabo, é o acusador, é o que milita contra o que é perfeito, que é o nosso espírito. Adore o Pai na sua mente, adore o Pai com seus gestos, adore o Pai com o seu modo de se vestir, com o seu modo de andar, com o seu modo de falar. Demonstre o seu amor para Ele, a sua fé para Ele, com as suas práticas. Deixe a sua carnalidade de lado, deixe seus vícios de lado, deixe os desejos carnais de lado, deixe que aflore o seu espírito, fortaleça esse espírito com louvor, com confissões a Deus. Pai, eu te amo, eu reconheço que tu faz morada em meu coração, em meu espírito. Eu reconheço que eu sou seu filho no espírito, que eu sou seu eleito. Eu reconheço que o Senhor habita em meu espírito. O Senhor se move em meu espírito. O Senhor é quem guarda a minha família. O Senhor é quem guarda a minha vida. A maior oração que você pode fazer ao Pai, a Deus, é isso. É confessar, é acreditar, é depositar nele a sua confiança, depositar a sua fé nele, 100%. Está alguém enfermo na sua casa? Diga isso. Pai, esta pessoa o Senhor conhece antes mesmo dele nascer. Que seja feito na vida dele a vontade, a tua vontade, porque afinal de contas ele é o templo do Senhor. Faça essa confissão. Está alguém lá entubado, a prestes de morrer? Não adianta você dobrar o joelho. Oh Deus, em nome de Jesus. Para com isso. Para com isso. Que nome de Jesus? Nós vivemos o Cristo ressuscitado. Nós vivemos em nossa vida. Faz morada o Criador de todas as coisas. Em nosso espírito faz morada o Deus que criou todas as coisas. Então, faça essa confissão. Fala, meu Pai, a vida dessa pessoa está nas suas mãos. Seja feito na vida dela a tua vontade, porque afinal de contas ela é um templo do Senhor. Basta você falar isso. E se for da vontade do Pai, aquela pessoa de imediatamente levantará e sairá saltando como um bezerro no pasto verde. Faça isso. Não adianta você ficar procurando pessoas para você, ora por mim, bota sua mão na minha cabeça, dá um vidrinho de óleo para me lá jogar. Isso é mandinga, isso é macumbaria, isso é macumbogélio. Para com isso. A sua palavra, a palavra de um eleito, a palavra de um que confessa viver no Cristo ressuscitado, tem muito poder. Aliás, todo o poder está na palavra de quem confessa isso. Confessa. Você, irmão, você já está curado no teu espírito. Você é um eleito de Deus. Levanta e anda. Diga isso. Amém? Então, o evangelho deve ser pregado? Não. Porque é o próprio Deus quem faz isso. Veja, Hebreus capítulo, para finalizar, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou o juízo de Deus no ano 70. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor
até o maior deles. Essa é a nossa confissão de fé, que o próprio Deus é quem nos ensina, o próprio Deus é quem está na nossa mente. As leis dele, ele imprimiu em nosso coração, em nossa mente. Não está mais escrito num livro ou em pedras. Não. As leis de Deus são espirituais, está na nossa mente. Amém? E nós andamos e nós somos conduzidos pelo Espírito dele que habita em nosso espírito. Fique com essa mensagem, espero ter sido útil. Espero que essa mensagem tenha sido útil para você. E se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.